Nós vamos falar sobre os estilos de bonsai e eu comecei fazendo um capítulo dele falando sobre o estilo Chokan. Porém, por uma falha minha, eu deveria ter primeiro feito uma apresentação geral dos principais estilos que existem no bonsai predominantemente japonês. Então, vou contar uma historinha só assim bem rapidinho de como que surgiram esses estilos, né? Então, vocês imaginem na China, isso há 1000 anos antes de Cristo, aqueles monges, né, os Shaolins e tal, que moravam nos seus mosteiros e durante uma boa parte de sua vida eles faziam toda a sua preparação espiritual, muitas artes marciais, filosofia e a religião, vamos dizer assim, a religião shintoísta deles, né? E depois que eles estavam prontos, que eles já estavam, vamos dizer assim, preparados espiritualmente, fisicamente, eles iam então para longos retiros espirituais. Viviam como eremitas nas mais altas montanhas da China. Então é muito comum vocês, por exemplo, verem hoje no Facebook, alguns vídeos e tal, o pessoal andando em trilhas junto de montanhas extremamente apertadas, extremamente altas e tal, e para chegar no local que tinha lá um mosteirozinho, uma estruturazinha, né, uma residência, uma casinha pequena lá, que era onde morava um monge há séculos e séculos atrás. Então, o que acontecia? Esses camaradas, eles moravam nessas regiões inóspitas e eles viam, então, naquela altitude, algumas árvores crescendo, mas em função de todo o intemperismo, né, as questões climáticas, muito frio, pouca chuva, neve, gelo, ventos fortes e tal, essas árvores, elas ficavam miniaturizadas pela natureza, não pela natureza delas especificamente, mas pelas condições inóspitas aonde elas estavam vivendo. E dessa visão dessas plantas todas tortas, todas deformadas pelo clima, é que eles começaram então a coletar essas amostras, né, coletar essas plantas e aí então fazer os primeiros bonsai. Então o que acontecia? Depois que eles terminavam esse retiro espiritual, né, essa vida de eremita, eles voltavam para os mosteiros. E quando eles voltavam para os mosteiros, eles levavam algumas coisinhas, alguns pertences sem nenhum valor financeiro, mas que eram justamente essas plantinhas que eles coletavam lá em cima. E daí nos mosteiros começaram a fazer alguns jardins com pedras, com plantas e tal, imitando exatamente essa paisagem que eles viam, que eles viviam no alto das montanhas. Bom, então, pessoal, o que aconteceu, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos americanos que estavam no Japão, quando eles voltaram do Japão para os Estados Unidos, eles levaram alguns bonsai para lá. Só que a grande maioria não sabia cuidar e esse material acabou morrendo, apesar de ter criado assim como é que eu posso falar assim, um entusiasmo, uma admiração muito grande por essas plantas. Então surgiu um camarada chamado John Naka, e o John Naka, ele começou a dar aulas, começou a ensinar, e ele culminou, depois eu vou mostrar o livro, em 1973, ele culminou escrevendo um livro muito bom sobre conceitos básicos de bonsai. E nesse livro, eu estou aqui me apropriando de uma ideia dele, o que ele fez? Ele desenhou uma montanha, e dependendo da altitude da montanha e da condição da montanha, ele fez assim a distribuição de estilos que você poderia encontrar. E se você observar alguns filmes que hoje vêm lá da China, das altas montanhas, é possível perfeitamente observar todos esses estilos. Então, vamos começar assim, vamos imaginar uma montanha, que é uma encosta de montanha,
né? E lá em cima, bem lá em cima, nós temos o vento batendo e uma arvorezinha crescendo. Então, aqui em cima nós vamos ter uma planta que, se ela for sujeita ao vento, sujeita às condições de clima, né, vai morrer os galhos e tal, e ela vai ter um desenho mais ou menos assim, que é o desenhozinho de uma plantinha que está sofrendo a ação do vento, né? Então, vamos imaginar aqui assim o vento vindo daqui para cá, batendo nela e levando. Esse estilo é chamado de Fukinagashi. Ou varrido pelo vento, tá? Então, Fukinagashi, em português, varrido pelo vento, beleza? Depois, vamos imaginar uma encosta aqui e uma plantinha que ela nasceu, foi batendo vento e tal, ela cresceu, e aqui ela se sentiu mais protegida e caiu o galho assim, né? Então, nós vamos ter aqui uma arvorezinha em que ela cresce, né? Ela cresce, e aí o galho principal acaba se tornando o tronco e ele vem para baixo. Então, como esse galho desce bastante, nós vamos chamar de Kengai. Kengai. E a tradução é cascata. Tá? Então, existem várias formas de representar a cascata, da mesma forma como existem várias formas de representar o Fukinagashi. Mas o mais importante é que a gente entenda que ela tem um tronco que cai e passa bastante da base dela, né? Então essa aqui basicamente é o estilo Kengai. Seguindo esse raciocínio, também numa encosta, numa escarpa, a árvore acaba nascendo ou caindo, né? E o tronco cai, ele cai, e aí acaba se recuperando, né? Acaba se recuperando. E aí ele vai formando aqui pode ter uma copa assim também, né? Pode ter uns galinhos aqui assim e tal, né? Eu não sou um bom desenhista, hein, gente? Então eu peço desculpas aí. Então, como é uma espécie de cascata, mas ela não cai muito, né? Então a gente vai chamar ela de meia cascata. Em japonês, meio quer dizer han, né? Então, Han Kengai. Han Kengai, meia cascata. Certo? Então, seguindo essa lógica, né? Vamos imaginar que nós estamos lá na montanha e bate um vento, a árvore não está muito bem presa na encosta, ali naquele penhasco, ela não está bem presa, bate um vento e ela cai, mas ela não cai até passar da sua base, ela cai e fica inclinada. Então esse vai ser o estilo inclinado, que em japonês quer dizer shakan. Então vamos imaginar aqui uma arvorezinha que ela sofreu com vento, com chuva, com a sua própria fixação, ela sofreu, né? Ela sofreu, caiu, e aí então nós temos os seus galhos, e normalmente eles vão se distribuindo ao longo do tronco, mais ou menos assim, e a tendência é que a copa fique em pé, né? A copa acabe ficando em pé. Então, esse aqui seria uma definição bem bacana, assim, um desenho bem bacaninho, do que seria um inclinado, que seria em japonês shakan. Nessa sequência, vamos imaginar um local dentro de uma montanha, numa região montanhosa, aonde a planta ela vai estar sujeita a ventos sazonais. Durante uma temporada venta para um lado, depois venta para o outro e tal. E a planta ela vai nascendo meio torta, ou então ela estava numa posição, caiu, daí depois subiu, depois caiu de novo, e ela vai tentando se recuperar e vai ficando toda sinuosa.
Esse, na verdade, vai ser o estilo mais popular, porque é o estilo que dá mais condições de a gente criar, de a gente desenhar. E eu diria assim que esse estilo é alguma coisa em torno de uns 80 a 90% de todos os bonsai que existem no mundo, eles incorporam o estilo ereto, porém informal. Nós vimos no outro ereto formal, esse é o ereto informal. Então o que acontece? A copa cai sobre a sua base, mas o seu tronco é todo sinuoso, todo cheio de movimento. Então, vamos imaginar ele nascendo numa encosta também, né? E aí, conforme vai batendo um vento para um lado, um vento para o outro e tal, ele vai sendo todo trabalhado, né? Todo torto. E aí, então, os galhos vão saindo. Os galhos vão saindo e a gente vai tendo aí um desenho da plantinha. Um pouquinho diferente do que o estilo inclinado é que a copa, aqui a copinha dele, né? A copinha dele vai cair sobre a base, né? Então isso define um estilo que nós podemos chamar de moyogi, né? Moyogi, tá? Que é o ereto informal. Por que ele é informal? Porque ele é todo cheio de curvas, por isso que chama-se informal. Seguindo essa ideia, vamos imaginar um local em que não bata vento, um local em que a planta está bem protegida, e aí ela não bate vento, então ela cresce reta, né? Então vai ser o estilo ereto formal, reto, né? Porém, como é uma região fria, uma região que tem muita neve, muito gelo, com o passar do tempo, os galhos vão crescendo, no inverno cai a neve, os galhos tendem a ficar levemente inclinados, então esse é o estilo que a gente chama de chokan, e é o ereto formal. Então, vamos imaginar ele nascendo aqui, né, sendo reto, né, então ele tem que... por ser chamado de ereto, né, a copa cai sobre a base, né? Então vamos imaginar ele aqui assim, né? E os seus galhos então levemente inclinados, né? Como eu falei, eu peço desculpas, eu não sou um bom desenhista, mas isso aqui serve para dar uma ideia do que seria então o ereto formal, né? A copa cai sobre a base e o nome dele seria chokan. Em português, ereto formal. E assim, para a gente, vamos dizer assim, não é terminar, porque na verdade existem inúmeros estilos, mas um estilo que também é definido como um estilo básico é o estilo que a gente aqui no Brasil chama de vassourinha, que é o Rokidashi, né? Então o Rokidashi, como é que ele é? É aquela planta que está lá no campo, ela está livre, né? E aí ela vai nascendo, vai crescendo e a sua copa ela vai ficando arredondada, porque ela cresce para cima, reta, porém ela tem uma copa toda arredondada. Então seria mais ou menos alguma coisa assim, né? A gente teria um tronquinho reto, o tronco tem que ser reto, porque é uma das características do Rokidashi, né? E aí então ele vai tendo seus galinhos, sendo criados, arredondados, né? Normalmente os Rokidashi, eles não são coníferas. Normalmente não significa que não sejam, nada disso, mas a grande maioria dos Rokidashi, eles são plantinhas de folhas caducas,
porque o mais importante no Rokidashi é você analisar ele na época em que a gente tem justamente a falta de folhas, né? Normalmente no inverno, quando elas caem, então a gente tem ele representado. Ele com folha, ele não é tão interessante como se ele fosse sem as folhas. E esse estilo, então, é chamado de Rokidashi, ou estilo vassoura, tá? Então, existem outros, por exemplo, tronco duplo, tronco triplo, existe o balsa, existe, por exemplo, a representação em floresta, existem outros, vamos dizer, estilos. Mas os estilos básicos, aqueles que o tronco, efetivamente, ele define o estilo. Então, né, o tronco ele inclina para um lado, os galhos vão para um lado, é o Fukinagashi. O tronco cai bem profundamente abaixo da base, é um Kengai. O tronco cai, mas passa da base, mas não é uma coisa. Então, é uma meia cascata ou uma corredeira, vamos dizer assim. É uma coisa que ele baixa, ele tem que correr para baixo. Então, ele desce, o tronco desce, porém, é mais suave do que o Kengai. O Shakan é aquele que o tronco inclina e sobe, mas eu estou falando sempre do tronco, tronco. O Moyogi é o que o tronco gira, o tronco vai se deformando de maneira curvilínea e vai se transformando numa planta toda cheia de curvas, com o topo caindo em cima da base. Porém, o tronco é que define. O Chokan é a mesma coisa, o tronco sobe reto e os galhos caem. Então, o tronco define. O Rokidashi, o tronco é reto e os galhos definem. Então, são basicamente os estilos, são 7 estilos que são definidos pelo tronco. Nós temos outros, como eu falei, o tronco duplo, por exemplo, mas o tronco duplo ele pode ser tronco reto, pode ser tronco curvo e tal. O que define são 2 troncos. Mesma coisa com 3 troncos e assim por diante. O que eu queria mostrar para vocês, para a gente encerrar essa apresentação, que seria a primeira apresentação sobre estilos, né? Para a gente depois poder discutir cada um. Então, eu já apresentei um pequeno vídeo falando sobre o Shokan, e depois, na sequência, eu vou apresentar um sobre o Shakan, depois sobre o Moyogi, Kengai, Fukinagashi, assim por diante. Eu vou editando e vou colocando. O que eu queria falar para vocês, que é muito importante, gente, é muito importante. Você que quer aprender a fazer bonsai, tá? Por mais que a gente se esforce fazendo esses vídeos, mostrando uma partezinha prática e tal, é muito importante que você estude. O Facebook, a internet, né, o YouTube, são fontes muito boas para você ver, para você acompanhar. Porém, tá, o que realmente fixa toda a parte teórica, o que fixa o conhecimento, é o livro. Então, eu sugiro, tá? Eu sei que é difícil, tá? Mas é assim, ó, esse aqui, na minha opinião, tá, é o melhor livro de bonsai para iniciantes, tá? Por quê? Porque ele é tudo feito em figuras. O nome é John Naka, Bonsai Techniques 1, tá? Então, eu vou abrir aqui o livro um pouquinho, ó, uma página qualquer aqui do livro, ó, eu vou abrir e vocês vão ver a quantidade. Ó, aqui ele está falando da cascata, por exemplo, né? Então veja a quantidade de informações, só com desenhos. Se você não fala inglês, não tem problema, só olhando os desenhos você já vai aprendendo, né? Você vai olhando. Então, eu não vendo o livro, ó, aqui fala sobre o Moyogi, como preparar o Moyogi, como cortar. Então, é um livro, ó, tem foto e tem desenho. Então, é um livro fantástico. Aqui fala sobre como colocar no vaso e assim por diante. Então, é um livro muito, muito, muito interessante, tá? Eu diria que é um livro de cabeceira para quem quer fazer bonsai. Esse livro aqui eu comprei já faz, acho que uns 15 anos. Eu não canso de consultar esse livro, tá? Então, eu indico para vocês, porque é muito legal. Outra coisa, gente, eu tenho feito esses vídeos, tenho me esforçado o máximo, isso não tem custo nenhum para ninguém, tá? A única coisa que eu peço para vocês é que, se vocês gostaram do vídeo, tá? Curtam a página e compartilhem o vídeo para que mais pessoas passem a curtir
passem a ver e seguir, né, entrar na arte do bonsai. Tá? Acho que isso é o mais importante. A nossa página aí chama Bonsai Studio, né? Então, gostaria muito que vocês curtissem a página. Eu vou estar colocando essa página no YouTube também. Se vocês puderem curtir no YouTube também, eu agradeço muito. Obrigado e até a próxima.